Bom dia a todos. Meu nome é Clayton Zanella, eu sou o CEO da Asset. É uma satisfação tê-los conosco em mais essa edição do nosso Café da Manhã. Temos aqui hoje muitos clientes, satisfação recebê-los, e também algumas empresas que estão conosco pela primeira vez. Queria agradecer e dizer muito obrigado por reservar esse tempo para estar conosco. O evento é um webinar aberto, tá? Então vocês fiquem à vontade para fazer questionamento no chat. No final, após as apresentações, a gente vai abrir um espaço para debate, onde a gente vai poder interagir com os palestrantes sobre os assuntos abordados aqui. Esse evento de hoje, o tema do evento de hoje, foi pedido por alguns clientes que participaram do nosso evento anterior. É um assunto muito estratégico para a TI nesse momento, e por isso temos aqui conosco o nosso grande parceiro, a IBM, com o time de IBM Systems, representados pelo Antônio Navarro e pelo Hugo Nakamura, que são gerentes de produtos das linhas de Power e Storage da IBM, que sempre apoiam nossas iniciativas. Hoje também a gente tem a presença de um convidado especial, o Boris Kuska, que é o diretor de arquitetura da Red Hat para a América Latina, e eles vão compartilhar conosco conceitos e insights importantes para toda essa estratégia de cloud, focando em multi-cloud híbrida. Boris, vamos iniciar a apresentação pelo Boris, e depois a gente vai ter apresentações do Navarro e do Hugo, e no final temos esse debate. Fiquem à vontade, como eu comentei, para fazer perguntas no bate-papo, e que a gente vai comentar novamente. Então, por favor, bom evento a todos. Boris. Muito obrigado, Clayton. Grande prazer estar aqui. Grande prazer. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Realmente é um prazer falar com vocês. Até curiosidade, eu tenho família no Sul também. Minha irmã mora em Santa Catarina. Então, enfim, um pedaço do meu coração aí mora também aí com vocês. Como o Clayton já tinha comentado aí, bom, meu nome é Boris, sou diretor dos arquitetos de solução da Red Hat Latam, tá ok? E a ideia aqui é dar um overview aí sobre como a gente está endereçando aí essa jornada para a cloud híbrida, né? Antes falava-se muito só cloud, né? Agora a gente fala mais de cloud híbrida, que faz parte da estratégia, né, de todos os clientes que a gente tem conversado, né? Não apostar todas as fichas, nem on-premise, nem só na cloud pública, mas sim conseguir conviver e utilizar de melhor o que tem em cada uma dessas infraestruturas. Para introduzir, só colocar um pouco sobre o modelo de desenvolvimento da Red Hat, né? Todo mundo sabe que a Red Hat é uma empresa open source e é só importante a gente dirimir algumas dúvidas em relação ao que é um open source empresarial e um projeto open source, né? Então, todos os nossos produtos são open source, sem exceção. Até quando a gente compra uma empresa que tem software proprietário, a gente se dá o trabalho de abrir o código-fonte, publicar um projeto upstream, para a gente conseguir ter essa colaboração, que é onde a gente aposta realmente a forma de trabalho. Então, o que basicamente a gente faz? A partir de um projeto open source, na verdade, algumas dezenas de projetos open source, a gente integra esses projetos e transforma num produto. Ainda num produto intermediário, né, a gente chama aí de produto upstream, que seria o intermediário entre essa nuvem que ficam os projetos open source, né, com os produtos que ficam no canto, né, esquerdo e direito. Então, basicamente, o que a gente faz? Desses projetos a gente integra, vem a engenharia, né, de desenvolvimento que colabora com os projetos open source diretamente na fonte, das comunidades open source que coordenam esses projetos, criamos o projeto upstream e aí vem a engenharia de qualidade, que estabiliza o código-fonte e finalmente transforma em produto. Vou dar um exemplo mais prático aqui de um dos produtos que eu vou até endereçar um pouco nessa apresentação, que é a nossa plataforma de containers, ok? A plataforma de containers, o nome dela é OpenShift, tá? Ela parte de algumas dezenas de projetos, né? Entre eles, um dos que mais chama atenção e mais famoso é o Kubernetes. A gente continua totalmente aberto, certificado com Kubernetes, os comandos Kubernetes funcionam dentro do OpenShift, só que o OpenShift ele tem uma plataforma muito mais abrangente. Basicamente, é uma esteira de desenvolvimento que se preocupa com segurança desde a hora do desenvolvimento até a entrega do projeto em si. Então, basicamente, é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção e é um ambiente onde você pode manter seguro todo o teu ambiente. Tá? Então, aqui mostra bem, né? Os projetos open source são experimentais, não são adequados para rodar em data centers profissionais, como vocês têm nas empresas de vocês. Então, a Red Hat faz esse trabalho de curadoria dos melhores componentes
integra, como comentei, e aí a gente corrige as falhas de segurança, falhas de estabilidade, e aí a parte final, a gente faz uma homologação e certificação com outros fabricantes de hardware e fabricantes de software. Somente os produtos empresariais que têm essa certificação, essa homologação, essa parceria entre a Red Hat e outros fabricantes de hardware, outros fabricantes de software, para caso aconteça algum problema, né, de instabilidade no ambiente de vocês, sempre tem com quem você ligar, e dentro do SLA você corrigiu o problema que, por acaso, esteja ocorrendo. E essa correção normalmente é feita em comunicação da engenharia da Red Hat com os parceiros deles para o mais rápido poder atender. E aqui algumas estatísticas interessantes que a gente vê no exemplo do OpenShift, né? Então, centenas de vulnerabilidades, defeitos, problemas são corrigidos no produto final, integrações validadas, e até a gente faz um teste de escalabilidade, tá? Com mais de 2.000 nós, a gente faz em cada release menor, cada release maior do OpenShift, né? Saiu o OpenShift novo, a gente faz todo esse trabalho, né, de teste de escalabilidade e performance para garantir que vocês consigam ter e atender as demandas do mercado, que é isso que a gente vai estar falando agora, tá? Então, só para diferenciar bem um com o outro, né? E aí, a razão principal, né? Porque todo mundo está indo para cloud híbrida, mudando a estratégia, né? E até mudando a estratégia também de desenvolvimento. Aí a gente está falando de microserviços, falei de containers, né? Basicamente, pressões externas. Seja o mercado que exige você ter essa agilidade maior para você vencer os seus concorrentes, sejam normas que estão aparecendo, que até abrem outras oportunidades para novos concorrentes entrarem e assegurando, né, segurança, tanto segurança de dados como LGPD, como normas de interconexão, como Open Banking e assim por diante. E aí são 3 pontos que a gente sempre coloca, né? É imprescindível você inovar. Essa palavra está até desgastada, mas a gente já está um passo adiante. Não é só inovar, você tem que colocar novos serviços no ar e em velocidade suficiente para você manter todo esse interesse pela tua empresa, todo esse interesse dos produtos que você esteja posicionando no mercado, né, relevantes, né? Então, novos modelos de entrega, novos fluxos de receita, né? Muitas empresas, até tradicionais, estão vendendo serviços que estão oferecendo para a web, para os seus clientes, através de APIs, né? APIs são as interfaces, né, programáveis do teu data center, dos teus serviços do data center, onde você pode estar colocando. Então, vem novos fluxos de receita e aí a necessidade de você diminuir o time to market, ou seja, do instante que você tem ideia até colocar em produção, ser o mais rápido possível. E, de novo, sempre preocupado na melhoria, na experiência dos seus clientes, né? Com as startups, as fintechs, todas as empresas muito inovadoras que trouxeram essa nova experiência, mobile especialmente, né? Interfaces muito interessantes. Todas as empresas, por mais antigas que sejam, têm que se modernizar e estar fazendo, no mínimo, uma experiência tão boa quanto, idealmente, superior. E aí vem a necessidade de você ter times de desenvolvimento dentro da tua empresa. Se não tiver time de desenvolvimento na empresa, provavelmente você vai estar contratando um terceiro. Mas, de novo, você quer ter o controle desse desenvolvimento com você, mesmo que você está envolvendo terceiros. Ou seja, desenvolvimento agora ficou fundamental para você criar esses diferenciais. E aí alguns pontos, já comentei até do Open Banking, mas todas as indústrias estão sofrendo aí uma pressão necessitando aceleração, reações mais rápidas do mercado, né? O exemplo que todo mundo fala, vou comentar também, né? A pandemia já veio necessidades distintas, né, de você interfacear com os clientes de uma forma remota, vender remotamente, né, fomentando o isolamento e efetivamente conseguindo trabalhar dessa forma, né? As entregas que a gente fez no ano passado e nesse, todos foram remotos, tá? Até um exemplo que eu vou colocar mais para frente, né? O Pix, né, que a gente implementou dentro do Banco Central, foi feito de uma forma remota, obviamente toda controlada, toda criptografada, com segurança, etc., mas remota. Então, a gente consegue realmente implementar isso daqui. O Open Banking está muito em voga, é claro, né? Esse ano a gente está implementando as 4 fases do Open Banking, né? Onde permite você ter essa integração do ecossistema de entidades financeiras ou não, mas todas compartilhando essa novidade aí que é o Open Banking, APIs abertas que fazem você consumir novos serviços e implementar outros serviços até baseados nos serviços desse ecossistema. O Open Banking eu acho um exemplo legal porque é uma implementação mundial que está acontecendo e, de novo, muito em voga esse ano aqui no Brasil. O exemplo que eu comentei, né? O Banco Central utilizou a nossa plataforma de container
principalmente pela segurança dela, né? Ela está utilizando uma implementação do Red Hat AMQ, que eu vou falar brevemente um pouco mais para frente, que é um serviço de mensageria fault tolerant, né? Tolerante a falhas, né? E mais do que isso, além de ter uma infraestrutura segura, ter uma infraestrutura dinâmica e ágil, ou seja, né, a plataforma de containers permite você criar uma abordagem de desenvolvimento mais rápido, e é por isso que a gente está vendo até vários anúncios do Pix com novas formas aí de novos serviços implementados em cima dessa plataforma. Exatamente isso que a gente está fomentando. Você tem uma plataforma ágil, integrando com o teu legado, nunca deixando de estar, podendo expandir para clouds públicas diversas, tá? Sem você ficar preso a nenhuma tecnologia e tendo muita velocidade, tá? Outro ponto importante é escalabilidade, né? Agora que a gente está trabalhando de uma forma remota, todo mundo acessando pela web, você não sabe se um serviço novo que você coloca vai ser acessado por 10 pessoas, 100 pessoas, ou, quiçá, né, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Né? É bastante imprevisível aí a reação do mercado. Então, você tem que estar preparado para isso. Né? E aí, um exemplo bem tradicional, né, a Black Friday, que empresas de varejo, né, dão aquele pico violento, né, nesse dia e um dia só de venda. Lógico que tem outros picos, né? Natal, Dia das Mães, etc. Né? Mas esse tipo de demanda você tem que estar preparado para atender. E normalmente elas não são tão previsíveis, né? Você não sabe realmente a reação. Então, outro ponto aí que a gente está colocando, né? Além da agilidade, você tem uma infraestrutura escalável. E aí um outro case interessante, a Via Varejo, né? Até mudou o logo agora, né? A gente trabalhou muito próximo deles para implementar a cultura. Eu não estou nem falando da tecnologia, que também foi adotada, mas a cultura. Então, como você pegar e mudar um pouco o mindset de desenvolvimento, né? Você começar a pensar de uma forma mais colaborativa, colocando outros elementos dentro da tua equipe de desenvolvimento, não somente o pessoal de TI. Aí estou falando do pessoal de negócio, até o pessoal de legal, o pessoal de marketing, todo mundo colaborando para ter novas ideias e, de novo, colocar novos serviços no ar para você trazer um maior retorno. Né? No caso da Via, como comentei, além da tecnologia, eles desenvolveram o que a gente chama do Open Innovation Labs, que é basicamente uma residência onde profissionais da Red Hat trabalham com profissionais do cliente em residências, que pode durar 4, 8, 12 semanas até, dependendo do projeto, para criar o que a gente chama de MVP, que seria um pequeno produto viável, né, para uma demonstração, uma prova de conceito, para conseguir evoluir e, a partir de então, começar a fomentar esse tipo de cultura dentro dela. Então, 3 pilares. Velocidade, né, você conseguir reagir rápido ao mercado, escalabilidade, né, para você atender essas demandas não tão previsíveis, e estabilidade. Obviamente, se o teu serviço sair do ar, você está trabalhando de uma forma totalmente baseada em transações eletrônicas, ele tem que estar estável. E aí sim, para você implementar esses pilares, vem algumas mudanças, né, que eu estou chamando aqui de mudanças fundamentais, tá? Da estrutura que eu estou falando e da cultura. Né? Primeiro ponto é sobre a infraestrutura. Né? A gente está saindo daquele data center tradicional para o que a gente chama de cloud híbrida, né? Ou multi-cloud híbrida, como estamos falando. Né? A ideia é você realmente usar o que tem de melhor em cada tipo de infraestrutura. Seja no on-premise, você tem um controle absoluto, uma segurança absoluta dos seus dados e uma latência bastante baixa, né, pela proximidade dos dados dos aplicativos, como as nuvens públicas, onde você consegue escalar de uma forma ilimitada e fazer o transbordo do teu ambiente. Ou até, dependendo do tipo de abordagem que você está fazendo, efetivamente você ter estratégias para utilizar uma determinada nuvem no lugar ou no outro, ou como a maioria dos clientes estão utilizando várias nuvens públicas simultâneas para estarem trabalhando em paralelo. Né? Então, esse é o ponto que a gente quer colocar. E até aqui tem uma provocação, né? Novas tecnologias estão vindo, né? Onde Edge Computing é uma outra abordagem que está surgindo, que é basicamente você ter pequenos data centers mais próximos da onde acontece a ação, com a ideia de reduzir a latência. A latência é basicamente o tempo de resposta que você tem para uma determinada aplicação. E a ideia é realmente a gente conviver todo esse tipo de infraestrutura de uma maneira mais transparente possível para vocês, né? Vocês terem a utilização da tecnologia que vocês querem, desde a arquitetura da tecnologia até a infraestrutura da tecnologia. E aí, não somente a estrutura que a gente está falando, inclui também mudanças no armazenamento de dados, né? Eu estou falando de plataforma de containers, né? Que a gente basicamente fala de pequenas aplicações comunicando entre si, e o armazenamento é muito importante aí. A gente está falando também de armazenamento em container, onde o foco agora
né, está saindo da abordagem tradicional, mais estática de guardar dados, para efetivamente você estar colocando os dados, não são armazenados, como coloquei aqui no desenho, né, dos dados a salvo, em inglês vem date at rest, né, então os dados estão lá em bancos de dados, em file systems, etc., passando para os dados em movimento, aí eu estou falando de transações, estou falando também em termos de IoT, né, Internet of Things, onde está colhendo dados, né, de vários pontos e efetivamente consolidando eles num data center central, e finalmente dados em ação, quando você trabalha com esses dados. Aí estou falando de business intelligence, business analytics, ou até mesmo o tratamento das transações de uma forma segura, né, levantamento de situações específicas em campo se comunicando com o data center. Então, efetivamente, o storage está mudando bastante também a abordagem dele, né? Daqueles grandes storages monolíticos, seguros, obviamente, né? Para uma abordagem mais dinâmica, onde a segurança principalmente está na arquitetura do ambiente e não propriamente no hardware em si. Tá? Então, a gente realmente está mudando alguns paradigmas até onde está colocando. E até integração com softwares de parceiros. Aqui eu estou comentando até o Spectrum Scale da IBM, que se integra de uma forma muito complementar a tudo que a gente está ofertando aqui. O Hugo vai falar logo na sequência sobre isso também. Tá? E mudanças também na parte das aplicações. Já adiantei algumas coisas, né? A gente está saindo das aplicações tradicionais. Eu não estou falando que a gente vai sair e eliminar as aplicações tradicionais, e sim integrá-las com as aplicações em cloud, os novos workloads. Algumas vezes a gente faz também a migração das aplicações tradicionais para aplicações em cloud, porque isso depende do tipo de aplicação que você tem dentro do data center, faz sentido, né? Você colocar em uma plataforma mais escalável para atender demandas inesperadas, né? Demandas flutuantes do mercado, né? Então, a gente vê realmente esse movimento. Fazer um assessment, checar o que faz mais sentido para você manter no teu ambiente atual, sem mexer, integrar com um ambiente moderno, mais dinâmico e consumir APIs e novos serviços, né? Aí eu estou falando aí de machine learning, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de funções como serverless, né? Até integrações, blockchain, etc., sendo consumidos como APIs dentro do teu ambiente. Então, esse ambiente não é uma seta, né, que vai da esquerda para a direita, né, mas sim uma integração que partiu das aplicações tradicionais e vão se melhorando, né, e aprimorando até chegar nesse ambiente totalmente integrado, consumindo APIs de terceiros, de parceiros, de fornecedores de serviços em geral, tá ok? E aí vem ainda um outro ponto, a parte de desenvolvimento. Né? Sair daquele processo tradicional que a gente chamava de waterfall, que é esse desenho aí dessa escadinha, que é basicamente fazer um projeto, colocar um target e efetivamente você prover todo o desenvolvimento até você finalmente chegar no ponto final, né? E aí você começa a fazer todos os testes para implementação, etc. Essa abordagem está mudando bastante. Cada vez mais a gente vê abordagens mais dinâmicas, né? Onde, em vez de você pegar e colocar um planejamento, né, de médio e longo prazo para você entregar uma determinada aplicação, a gente está falando de um ciclo mais retroalimentar, né? Aí sim vem aquela abordagem que a gente chama de DevOps, e agora a gente está até mudando o nome, né? O nome mais comum que a gente vê no mercado é DevSecOps. A parte de segurança é fundamental, né? A gente vê estatísticas aí que aumentaram 500% os ataques de hackers e roubo de dados durante essa pandemia, né? Então, de novo, né, o momento atual que a gente tem, forçando todo mundo a trabalhar mais da forma remota, acaba atingindo mais, né, em termos de ataques de hackers, e segurança é fundamental para a gente ter nesse ambiente. Então, como é que é essa abordagem DevSecOps? Né? No canto direito você vê algumas pessoas interligadas e aquilo que eu comentei, você começar a trabalhar de uma forma mais integrada, mais colaborativa, onde não somente TI está trabalhando, mas todos os componentes de TI e também outros componentes do negócio em si, né? Já dei algum exemplo, né? Marketing, business, legal e assim por diante, todo mundo dando a sua contribuição para colocar novas ideias, tá? E, obviamente, né, como já também comentei, né, você não só fala de tecnologia, a gente fala de tecnologia, processos e pessoas. E a parte cultural é importante, né? A gente tem trabalhado há muitos anos da forma tradicional em desenvolvimentos monolíticos, né? Que você pega e basicamente faz uma aplicação e coloca numa máquina virtual. A gente está mudando isso.
Cada vez mais a gente está saindo daquela ideia top-down, que basicamente alguém tem uma ideia e basicamente dá e dá ordens, né? Basicamente, como você vai implementar isso daqui para um ambiente mais dinâmico, né? A gente está saindo de máquinas, né, hierárquicas para um organismo onde todos os componentes se conversam, todos os componentes entendem qual é o objetivo. O líder não mais dá ordens, o líder simplesmente dá a direção. A gente quer atender determinado público com uma determinada ideia, com um determinado nicho. E essa riqueza de comunicação entre todos esses atores aí dentro do ambiente é o que dá a riqueza no desenvolvimento de aplicações. Tá? Então, efetivamente, a gente está saindo dessa hierarquia e indo para o que a gente chama, até tem os nomes, né? Os squads sendo colocados e liderados por tribes e assim por diante. São esses jargões, né, que a gente vê nessas abordagens de DevOps, mas são bastante lógicos, né? Você criar essas entidades, esses grupos de trabalho, né, durante uma determinada aplicação e de se desenvolvendo numa determinada direção, né? E aí vem o ponto, né, onde o open source tem muita riqueza, né? Pegar os componentes corretos que estão mais em voga e fazer essa curadoria, que é onde entra a Red Hat. Então, basicamente, a gente pega os principais componentes, onde a gente vê mais inovação, onde a gente vê a tendência do mercado. De novo, como comentei, o open source é fundamental e os projetos open source da onde vem a riqueza e inovação dessas novas tendências, né? E aí eu estou falando do Kubernetes, como está aqui, Istio, o Kafka, que é a base do AMK Streams, que é a base do Pix, que eu já comentei para vocês, e assim por diante. Plataforma de container é fundamental para você estar utilizando esses componentes. E automatização, cada vez mais você ter tudo automatizado para você diminuir o risco e aumentar a velocidade. Automatização, eu sempre falo, não é somente você fazer as coisas mais rápidas, mas de uma maneira mais controlada e mais segura. E aí, algumas métricas que a gente vê nesse ambiente novo, né, dessas todas as mudanças que eu estava comentando. Pontos importantes, né? A gente quer ter um tempo médio de mudança menor, ou seja, colocar mais novidades no mercado o mais rápido possível, né? Cada vez você ter alguma característica nova para ser colocado no mercado, uma função nova, um serviço novo, né? Entregar mais novidades o mais rápido possível. Isso tudo num ambiente o mais estável possível. Caso aconteça uma falha, o tempo de recuperação diminuído ao máximo, né? E a taxa de falhas diminuído também ao máximo. E aí que vem a arquitetura baseada em microserviços, que é uma arquitetura distribuída que permite você ter a redundância pela própria forma de você construir essa arquitetura e não somente baseada, né, em algum componente específico. Tá? Então, essas são as métricas que a gente tem visto atualmente. E agora eu vou falar um pouquinho de tecnologia. Né? Comentei como automação é importante, né? E automação em todas as áreas de TI são fundamentais. Como comentei, automação não só aumentar a velocidade, mas você ter todo um controle testado e estável para isso, né? O nosso motor de automação se chama-se Ansible, tá? E o legal do Ansible, o que é? Ele trabalha com scripts, que a gente chama de playbooks, e eles endereçam tudo que é tipo de disciplina dentro de um data center, né? Orquestração, gestão de configuração, como comentei aqui, a entrega contínua, a integração contínua na parte de testes, né? Efetivamente, você ter todo o ambiente automatizado, mas com controle, né? Você conseguir saber quem pode rodar o que e quando, né? Então, aí vem a parte que a gente chama de Role-Based Access Control, RBAC, né? Então, o motor de automação tem que ter esse controle para você conseguir auditar o que foi feito, correr atrás caso aconteça algum problema e, principalmente, né, evitar esses problemas que aconteçam. Então, normalmente, a gente até ajuda os clientes a criar um escritório, né, de automação, onde a gente consegue ter insights, onde é mais fácil automatizar primeiramente e cada vez mais elevando essa automatização para quê? Liberar a força de TI para começar a inovar mais, em vez de fazer tarefas repetitivas, né? E a parte importante, né? A gente automatiza as tecnologias que você usa atualmente, tá? Então não existe nenhum link. De novo, como somos open source, existe a colaboração de todas as empresas do mercado em termos de playbooks, em termos de características do Ansible, tá? Então, basicamente, a gente consegue fazer automação dentro do provisionamento de todas as nuvens públicas, tá? Dentro de virtualizações, como o Power VM, por exemplo, o Heavy, OpenStack, OpenShift,
Também fazemos toda a parte de controle dos sistemas operacionais, onde, obviamente, o Red Hat Enterprise Linux e os outros Linux entram no meio, OS e outros Unix também, IBM i também, que vem lá do S400, enfim, todos os sistemas operacionais conseguem ser administrados e automatizados através do Ansible. De novo, é um motor muito importante, né? E uma das referências que a gente tem, até como curiosidade, é a própria Microsoft. A Microsoft é uma referência pública do Ansible. Ele automatiza muita coisa do próprio Azure e da infraestrutura de TI da Microsoft através do motor, né, que vem de uma empresa open source, né? Então, é interessante como essa integração está cada vez mais natural e mais constante dentro do ambiente, né? E aqui um outro exemplo de automação, eu gosto de mostrar isso porque é uma dor de cabeça comum entre os nossos clientes, tá? Como eu consigo automatizar toda a parte da infraestrutura de rede com tantos fabricantes, onde cada fabricante tem uma aplicação específica, né, para ele, né? Então, todos esses fabricantes, eu peguei do site direto aí recentemente, né, em ansible.com.network, você consegue ver todos os playbooks disponíveis, né, e suportados pela própria Red Hat para automatizar todo o ambiente de vocês, tá ok? Finalmente, esse é um ambiente, tá? Então, esse é um desenho da uma arquitetura de cloud híbrida, né? Uma multi-cloud híbrida, onde você está utilizando várias arquiteturas, seja Intel, seja IBM Power, IBM Z, enfim, a gente endereça todas essas arquiteturas. A parte interessante, o desenvolvedor, na hora de desenvolver, ele basicamente ele tem uma abstração dessas arquiteturas. Então, ele consegue pegar e desenvolver tanto para o Power, como para o Z, como para o Intel, simultaneamente. E aí, quando ele pega e vai fazer o provisionamento, né, ele cria os microserviços já baseados nessa arquitetura, e na hora de fazer a implantação em produção, ele pega o microserviço correto dentro daquela infraestrutura. E não só infraestruturas, né, não somente arquiteturas, mas infraestruturas também, seja a parte de virtualização, então a gente suporta vários virtualizadores, bare metal, como já comentei, clouds públicas e clouds privadas, todas convivendo simultaneamente e podendo utilizar o que tem de melhor em cada uma delas, seja a segurança e performance do IBM Power, IBM Z, seja a agilidade que permite e a escalabilidade que permite as clouds públicas, tá? Todas convivendo e sem ficar preso a nenhuma dessas tecnologias, tá? E aí entra o OpenShift, a plataforma de containers. Ele abstrai as características proprietárias de cada uma dessas infraestruturas. Você tem o mesmo look and feel, né? A mesma experiência você tem em cada um desses ambientes, tá? Então, basicamente, você tem o nosso Red Hat Enterprise Linux. Você deve talvez esteja estranhando que tem o Enterprise Linux Core OS, que é basicamente o nosso Red Hat Enterprise Linux, numa versão mais enxugada especificamente para containers, porque enxugada diminui a superfície de ataque para ser mais segura, mais leve, para você ter mais performance, tá? Obviamente que as duas são suportadas, aqui é só um exemplo, né? Quando você usa o OpenShift, por default, a gente acaba instalando o CoreOS de novo por causa da segurança e você ter realmente uma superfície de ataque menor e uma leveza maior. Isso tudo trabalhando de uma forma automática em termos de segurança e suporte, tá? A gente chama isso de suporte preditivo. Basicamente, é um serviço na nuvem, né, um SaaS, né, chamado Red Hat Insights. Ele é incluso nas subscrições tanto do OpenShift, como do Ansible, motor de automação, como do próprio Red Hat Enterprise Linux, que ele basicamente analisa, né, utilizando machine learning, as configurações que você tem, o nível de patch que você tem, e coloca as recomendações para você ter um ambiente mais seguro, mais escalável, mais estável, e se aparece uma vulnerabilidade, já te alerta e falando, opa, apareceu um ransomware novo, por exemplo, né, coisa que a gente teve muito ataque ano passado, ele rapidamente, a equipe da Red Hat, que fica por trás, sempre trabalhando 7/24, identificando essas vulnerabilidades, rapidamente coloca disponível dentro desse SaaS e você já tem a visibilidade dessas ações que você deve fazer para aplicar no teu data center. Se quiser aplicar de uma forma automática, tá? Entra o Ansible aí dentro e, basicamente, aonde tem a necessidade dessas melhorias, ele aplica e deixa o teu ambiente estável, tá? Obviamente, isso tudo é despersonificado, criptografado com segurança para todos os clientes, tá? Então, esse é um ambiente automatizado, heterogêneo, onde enxerga um grande potencial de utilização da onde tem as melhores características de cada uma dessas infraestruturas, tá? E até
um lançamento muito recente, agora 8 de setembro, né? O Power 10, né? O Navarro vai falar logo na sequência, né? Me chamou muita atenção, inclusive, a chamada do Power 10, né? Que é uma nova CPU co-otimizada com software Red Hat, projetada para negócios em nuvem híbrida. De novo, o foco, né, da parceria IBM Red Hat em cloud híbrida, né? A possibilidade de você ter um ambiente extremamente performático, extremamente seguro e possível de você estar estendendo e utilizando em clouds públicas de uma forma transparente para você e abstraindo as peculiaridades de cada uma delas. Efetivamente, a gente tem aí uma plataforma muito segura para estar implementando esse ponto, tá? A parceria entre Red Hat é bastante grande, né? Tanto assim que dentro dos... E as otimizações são bastante constantes, tá? Tanto assim que você pegar nos top 500, né, supercomputers que a gente tem, né, é bastante famosa, né? O ranking, né, dos supercomputers, né? Entre os top 3, 2 são baseados em Power com Red Hat Enterprise Linux, mostrando realmente como a gente está afinada essas otimizações que a gente faz dentro das plataformas, né, da IBM. De novo, Navarro vai falar um pouco mais na sequência. E aí, o ponto fundamental e mais importante, né? As demandas flutuantes, que é a parte mais complexa. Como você desenvolve para atender essas demandas flutuantes? Já dei, né, bastante base até agora o que eu falei, mas eu vou entrar agora em um pouquinho mais de detalhe. Primeiro um pouco, a implementação em microserviços. O que é microserviço? Basicamente, você tem a ideia de desenvolver uma aplicação em pedaços, né? Como comentei até recentemente, ainda hoje a gente se desenvolve assim, mas cada vez mais partindo para a direita, né? Você ter um ambiente, sair de um ambiente monolítico, onde você tem realmente um acoplamento muito forte entre cada um desses componentes, onde, caso você faça alguma alteração dentro dessa tua aplicação, é necessário você fazer um teste de todos os componentes envolvidos dentro dele. Quando você faz em microserviços, você tem algumas vantagens. Uma dessas, primeiro, o desenvolvimento pode ser, inclusive, defragmentado, então cada um pode estar implementando um serviço em paralelo, aumentando a velocidade aí de desenvolvimento. Eles são com baixo acoplamento, ou seja, você consegue substituir um microserviço por um outro que seja comprado até do mercado ou redesenvolvido por vocês. Isso daqui realmente depende da estratégia, né? E quando você vai fazer o teste, basicamente você faz um teste do microserviço em si, não precisando testar novamente o sistema todo, tá? E outro ponto importante é a utilização de cloud pública, né? Você coloca uma máquina virtual inteira na cloud pública, você paga por footprint, por espaço ocupado, tanto de CPU e memória, o que é muito caro. Quando você precisa ter escalabilidade no teu ambiente e começa a fazer um provisionamento de várias máquinas virtuais, você começa a onerar demais o custo da utilização da nuvem pública. E aí, ou do teu data center também, né? Você acaba utilizando muito mais recursos para você sustentar várias instâncias, né, de máquinas virtuais. A ideia do microserviço é você provisionar somente o componente que está engargalando o teu sistema, né? Então, se aquele componente é o gargalo por causa de transações mais fortes ou de mais interfaces acessando o teu ambiente, basicamente, você faz o provisionamento daquele componente em si. O OpenShift, nossa plataforma de containers, faz isso de uma forma automática, né? Então, você desenvolve de uma forma transparente microserviços, provisiona o ambiente de uma forma transparente e a escalabilidade é feita de uma forma automática, né? Você pode até colocar parâmetros, no mínimo 2 instâncias daquele microserviço. Se alguma máquina cai, ele automaticamente faz um novo provisionamento. Se tem mais requesting, tem mais requisições daquele teu ambiente, ele provisiona mais para você conseguir atender aquela demanda. Acabou aquela demanda, ele desprovisiona e volta os recursos para o pool de recursos. De novo, essa é a ideia de cloud híbrida, né? Você ter recursos disponíveis para as suas aplicações, onde vão ser utilizadas na hora que forem necessárias, né? E um outro ponto importante que os microserviços também endereçam é sobre o provisionamento. Normalmente você tem um ambiente de desenvolvimento, teste, quality assurance e produção. E eles podem ser diferentes. Aquela famosa frase do desenvolvedor, né? O desenvolvedor desenvolve, né? Faz lá a tua aplicação, passa para o ambiente de teste, não funciona. O operador volta para o desenvolvedor e fala: o que você fez que não está funcionando? A culpa não é minha, no meu notebook funciona, né? Quem trabalha com desenvolvimento já deve ter visto algumas vezes
essa frase, né? E aí, qual que é o problema? Não existem ambientes heterogêneos em cada um do ambiente, né? O ambiente de desenvolvimento pode ter algum framework, algum versionamento de um componente diferente do ambiente de teste, quality assurance e produção. E, de novo, né, a abordagem de utilização de containers resolve esse problema. Basicamente, você elimina esses pontos de falha de ambientes distintos para você colocar o que a gente chama, né, de uma imagem do container. Então, o pessoal de operações escolhe quais são os componentes mais seguros, disponibilizam para os desenvolvedores utilizarem, de novo, o que está homologado, deixando o ambiente flexível, né, para utilizar os componentes que os desenvolvedores mais querem, mais precisam, mas exatamente o mesmo componente que você está utilizando no ambiente de desenvolvimento, teste, quality assurance em produção. Então, basicamente, já elimina um dos grandes problemas, que é versionamento e frameworks disponíveis dentro do teu ambiente, né? De novo, estou endereçando aqui a parte de estabilidade. Outro ponto que eu já falei é essa portabilidade, né? Aqui eu só quero enfatizar, aqui está escrito no canto direito, Certified Kubernetes, que é basicamente isso. Todos os comandos de Kubernetes, eles funcionam diretamente no OpenShift, né? Os containers do OpenShift funcionam em outras plataformas. A ideia é realmente você não ter o lock-in com ninguém, nem com a Red Hat, tá? Então, a ideia é realmente você ter essa liberdade de rodar em qualquer lugar, não ficar preso a nenhum fabricante, e você escolhe qual que é o ambiente que melhor te faz. Utilizar o que há de melhor e mais robusto no mercado naquele determinado momento, né? Então, essa portabilidade é importante e essa certificação, né, de compatibilidade é também fundamental. Não esquecendo, lógico, que é importante a parte de segurança e todas as outras camadas de automação e segurança que o OpenShift fornece, e não é só Kubernetes, né? Aí vem de novo aqui no meu primeiro slide, né, de dezenas de projetos onde você faz um produto coeso, endereçando um escopo bem maior do que você para você ter uma maior segurança, né? E aqui um outro exemplo, né? Componentes de software, né? Lembra aquele slide que eu falei da curadoria de componentes, onde o AMK Streams, né, utilizado no Pix, é um desses componentes, é esse que eu estou colocando nesses slides. O Red Hat OpenShift é uma plataforma de containers, seria esse hexágono vermelho embaixo, e em cima dele você consegue colocar componentes de software que te ajudam a desenvolver de uma forma mais controlada, mais rápida, né, e mais segura, né? E aí são componentes envolvendo desde ferramentas de desenvolvedores até a parte de automação de processos, a parte de integração fundamental, e você ter a flexibilidade de vários frameworks, cada um deles, né? Em termos de ferramentas de desenvolvimento, lógico, né? Você consegue implementar, no exemplo que eu dei, né, em qualquer tipo de arquitetura de uma forma transparente. Você pode estar rodando diretamente no teu ambiente de desenvolvimento tradicional, e até o OpenShift permite você utilizar um ambiente de desenvolvimento por browser, né? Então, você tem aí um microambiente dentro do teu data center, onde você pode estar expondo isso para um terceiro, um desenvolvedor terceiro, onde você tem um controle quais frameworks, quais versões que ele vai estar utilizando, inclusive todo o código-fonte fica dentro do teu data center. De novo, você dá liberdade para os desenvolvedores, mas você fica com todo o controle do desenvolvimento para você, sejam terceiros, sejam dentro da tua própria empresa. Então, ambientes muito distribuídos se utilizam muito dessa característica, né? E características mais tradicionais, como comentei, elasticidade. Conforme um determinado componente engargala o teu ambiente, você provisiona. Acabou da utilização daquela necessidade, ele é devolvido para o ambiente, e esse ambiente pode ser desde bare metal, máquina virtual, cloud privada ou cloud pública, que é a representação dessa parte de baixo. E aí outros componentes, regras e processos de negócio, como comentei, todos os nossos componentes de software já são containerizados exatamente para você usufruir dessa capacidade de escalabilidade em containers. Ah, mas eu quero desenvolver de uma forma tradicional. Sim, você pode também. Todos os componentes sempre têm a possibilidade de trabalhando dentro de máquinas virtuais, até desenvolvimento de uma forma monolítica, como do desenvolvimento moderno, né, baseado em containers, né? Falei muito de flexibilidade, aqui é um outro exemplo, né? Existe um componente chamado o OpenShift Runtimes, que basicamente dá vários tipos de frameworks disponíveis no mercado, os mais famosos do mercado, suportados pela Red Hat, seja Python, seja .NET, seja Node.js e assim por diante, tá? Então,
A ideia, de novo, é liberdade para o desenvolvedor e controle para o pessoal de operações com segurança e com estabilidade, né? E aí, um ponto fundamental, cada vez mais a gente vê a parte de integração fundamental, né? Então, você tem todo o seu legado, como comentei, vamos manter o legado, não é necessário você sair do legado para migrar tudo para todo o ambiente de containers, mas basicamente você integrar o legado nesse ambiente mais moderno, né? Como a gente é open source, a gente tem muito mais conectores, então permite uma conexão muito mais ampla de todo o teu ambiente legado com o moderno. E, como a gente viu, cada vez mais a interface, né, via APIs é a tendência, né? Então, você expor os teus serviços através de um gerenciamento de API, no caso da Red Hat, é o TrueScale, e aí o TrueScale permite você fazer exatamente isso. Quem pode utilizar, quando e quanto, né? Então, você consegue fazer, inclusive, a parte de throttle, né? Quanto você pode estar acessando determinada API, de novo, com segurança, para você conseguir ter esse controle, e até monetização, né? Você vender serviços do teu data center através de APIs, para os teus parceiros, para os teus clientes finais, ou usufruir dentro dos teus departamentos a reutilização dos códigos. Tá? A API facilita muito esse tipo de reutilização. E aqui só uma chamada de novo do Red Hat AMQ, o AMQ Streams especificamente, que é a parte de mensageria altamente redundante, né? Então, ela foi utilizada dentro do LinkedIn inicialmente, interessante também, é um colaborador de open source, tá? E é um componente muito utilizado hoje em dia, né? O componente da comunidade chama Kafka, né? Muitos já devem ter ouvido falar, e a versão Enterprise, a versão produtiva, é o AMQ Streams, tá? Ponto importante, escalabilidade horizontal, colocando mais nodes, você tem mais um throughput e é tolerante a falhas, você tem várias redundâncias que permitem você estar tendo um ambiente seguro. E é exatamente por isso que o Banco Central tem utilizado o nosso AMQ Streams dentro da implementação do Pix. Com isso eu finalizo, tá? Aqui o principal ponto que eu queria comentar é sobre a plataforma de containers. A plataforma de containers, que é o componente fundamental para você criar essa abstração e permitir você utilizar a cloud híbrida sem ficar preso a uma determinada cloud específica e você utilizar o melhor dos mundos, né? Sejam infraestruturas distintas, sejam arquiteturas distintas de uma forma transparente para os desenvolvedores. E aqui um overview geral do portfólio da Red Hat, OpenShift centralizado, os componentes de software logo em cima, e ainda tem uma camada extra, que eu não falei aqui, até por falta do tempo, né, que são camadas extras de gerenciamento e de segurança, né? Esse Advanced Cluster Security for Kubernetes é uma empresa que a gente comprou esse ano, já é open source, para utilizar tem uma camada de segurança extra dentro do teu ambiente, tá? Então, efetivamente, com isso eu finalizo a minha apresentação e passo de volta aí para o Clayton e passar para os meus amigos Navarro e Hugo. Obrigado, Boris. Você está em mute, meu amigo? Você não tá me ouvindo? Eu escuto. Perfeito. Então, obrigado, gente. Obrigado, Boris, pela tua apresentação. Eu acho que, como eu comentei antes, é uma recorrência, nossos clientes, a gente conversar sobre cloud híbrido e tudo mais, era importante a gente, o objetivo do nosso evento era aterrissar conceitos e a tua experiência, principalmente, não só em termos de produto, mas em termos de conversa com clientes e tudo mais, muito importante. Acho que você cumpriu o objetivo, então agradeço a tua disponibilidade. A gente vai passar agora a visões que a IBM tem, tanto na parte de storage e depois a parte de power, sobre integração com nuvem híbrida. A ideia é a gente ter 10 minutos falando de cada linha dessas e depois a gente abre para uma discussão, tá? Então a gente vai começar com o storage. Hugo, por favor, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fala um pouquinho sobre o posicionamento de IBM Storage com Legal. o OpenShift, por favor. Maravilha, eu que agradeço, Clayton. Obrigado, pessoal, pela participação. Eu sou o Hugo Nakamura, gerente de produtos de storage, e hoje eu vou trazer um complemento furtivo aqui, bem focado nessa parte que o mestre Boris colocou, principalmente tocando a parte de containers. Tá? E uma coisa que ele me deixou um gancho excelente é que o storage ele acabou expandindo bastante os conceitos dentro da sua própria disciplina. Antigamente a gente via muito storage só como uma função de armazenamento, e bem da verdade é que hoje, em storage,
a gente acaba discutindo muito mais a partir de arquitetura de dados, de estratégia de dados, e por aí vai. Então, pensando em storage, o componente de armazenamento ele é só uma das dimensões. Na verdade, a gente tem toda outra pletora de coisas que a gente tem que se atentar. Não vou conseguir passar por todos esses pontos, mas eu vou chamar a atenção para um ponto que é interessante com que o Boris expôs, que é a parte de manter o ritmo com a evolução das outras tecnologias. O container, por exemplo, veio com uma tecnologia que trouxe grandes desafios para a história. A gente tinha uma velha máxima nesse mercado que é novas tecnologias, novos problemas, ou desafios, independente de como você quer atacar isso. E o que seria storage na multicloud? Por que é interessante storage para multicloud? Né? Existem vários use cases para esse ambiente, com diferentes escalas de criação de valor versus esforço. Tá? Acho que a maneira mais imediata que a gente consegue ter algum sabor de cloud, multicloud, dentro de um ambiente tradicional, é utilizando dados frios, por exemplo. É fazer esse envelhecimento de dados no storage cloud mais barato e preservar o storage que está dentro de casa, mais performático, mais nobre, para aplicações mais críticas. E a gente vai subir nessa escadinha, como, por exemplo, fazer offsite de backup e snapshot para a nuvem. Eu li um report, não faz muito tempo, apontando que hoje a maior carga que está drivando storage para a nuvem é justamente essa parte de offsite para a cloud, também com uma questão de segurança. Além da questão de baratear custos, de otimização de custos, tem a questão da gente conseguir criar um air gap entre o meu ambiente principal e um ambiente que eu consigo fazer uma salvaguarda de dados externos. Claro, a gente vai subindo para a parte de backup, de disaster recovery, parte de utilizar a cloud para otimizar algumas operações, como, por exemplo, rodar um ambiente de monitoração na cloud, utilizando a inteligência artificial, que é uma coisa que a Red Hat tem, a IBM tem, e o que seria o nirvana hoje de multicloud híbrida, que é eu, de fato, rodar uma hybrid de multicloud com meus apps críticos. Tá? Então, eu vou mostrar mais ou menos para o fim da apresentação o que seria isso, mas esse seria o máximo que a gente tem em termos de hybrid de multicloud. E o que storage tem a ver com containers? Né? Acho que o primeiro grande ponto aqui é destacar uma coisa, que container hoje é o sistema operacional da multicloud e trazendo essa questão de microserviços a reboque. Né? Por que disso? Né? Container hoje é a forma máxima de abstração que a gente tem, a forma mais abstrata que a gente tem e mais móvel e portátil para levar aplicações para lá e para cá. E esse é um desafio muito grande de integração que o Boris bem colocou. Segundo ponto, o que storage tem a ver com isso? Né? A maioria das aplicações corporativas e críticas, elas são state. O que significa isso? Elas salvam dados para uso futuro de alguma forma ou de outra. O container, por padrão, por design, quando ele nasceu para ser efêmero. Você utiliza ele durante o ciclo de vida dele, na hora que você mata ele, todos os dados que ele utilizou ali se perdem. Tá? Isso é um problema para a maioria das aplicações que a gente tem hoje no mercado. E por conta disso, o storage não pode viver pelas mesmas regras de containers, né, que é uma criação e destruição contínua. A brincadeira que uma vez me fizeram foi a seguinte, né, o container ele é muito parecido com, sei lá, a criação de soja. Você tem um número identificador num talhão e o storage é muito mais parecido com aquela plantinha que a sua avó te deu, que tem até nome. Então, como é que você une esses dois vetores? Como é que você faz esses dois coisas se conversarem? Isso é um problema. E, por fim, né, proteção de dados. Acho que não preciso nem dar exemplos disso. É só abrir o jornal ou ficar acompanhando os grupos de WhatsApp da firma, que o que mais tem é notícia de desastre. Hoje, meu WhatsApp de time de grupo aqui é basicamente o pessoal compartilhando notícias de empresas que sofreram algum problema. Algum ataque, ou algum problema interno mesmo de falta de gerência. E qual que é a solução? Qual foi a solução que o mercado criou? A gente inventou mais duas definições de storage, que eu vou passar para vocês aqui. A primeira delas é o Container Ready Storage. O que seria isso? Seria eu pegar o ambiente tradicional de storage que a gente já está acostumado, SAN, NAS, DAS, Software Defined Storage, e criar uma forma de eu conseguir unir esse storage tradicional com esses containers que têm esse ciclo de vida muito mais dinâmico. E qual que é a vantagem disso? Primeiro que você mantém o gerenciamento de storage centralizado, você reaproveita os skills que já foram desenvolvidos ao longo de anos, e você também pode reaproveitar essa infraestrutura de missão crítica. Você ter uma caixa de storage dedicada, que foi durante décadas e décadas aprimorada para entregar aquilo, traz um benefício de performance, de resiliência, talvez maior do que você implementar isso em servidores white label. Né? Você simplesmente usar discos na barriga num servidor usando storage, usando software, perdão. E, claro, existe seu espaço para o que a gente chama hoje também de Container Native Storage, que é um storage implementado em containers para containers. Isso aqui é uma abordagem que parte mais para o lado de hiperconvergência de storage compute. Né? Você tem a capacidade de usar storages, tanto storages internos, com discos na barriga, quanto também de storages externos. Então, não são coisas que são mutuamente exclusivas.
E a vantagem maior disso que eu vejo, pelo menos, é a parte de conveniência, né? Você tem, por uma única plataforma, por exemplo, OpenShift, você consegue gerenciar tanto a parte de storage quanto a parte de compute, network e por aí vai. E agora, uma representação aqui mais gráfica do que seria isso. Do lado esquerdo aqui eu tenho o container red, então eu tenho meus containers ali, e eles estão acessando diretamente os storage externo através do que a gente chama de CSI, né? Container Storage Interface. E do meu lado direito a gente tem esse modelo novo, que é esse modelo de container native, que é o storage implementado dentro de containers. E existem algumas variações desse modelo de container native, ele pode ser tanto interno quanto externo, e algumas coisas intermediárias. Mas basicamente essa é a figura do que eu estou conversando com vocês agora. E onde que a IBM e a Red Hat entram nisso? Essa é uma pergunta que me fazem direto. Como que os dois portfólios eles se conversam? Então, pensando nas principais demandas que a gente tem em armazenamento hoje, em termos de protocolo. Quando eu falo de bloco, a gente tem essas aplicações que eu elenquei aqui do lado direito, umas principais, mas são basicamente aplicações que têm uma demanda muito sensível de latência e de IOPS. A Red Hat tem o OpenShift Data Foundation, que era o antigo OpenShift Container Storage, para fazer essas vias. A IBM tem o Spectrum Virtualize, que eu acho que muitos de vocês conhecem. Tá? Eu ressalto aqui um ponto. O Spectrum Virtualize, ele é o software, ele é o coração da nossa linha de hardware Flash System, mas ele também existe na forma como de software Defined Storage. Então, hoje, por exemplo, eu posso rodar o Spectrum Virtualize numa nuvem da AWS. E é justamente esse é o ponto que garante a questão de multi-cloud. Eu vou entrar também um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala em file, a gente tem essas aplicações que eu elenquei aqui à direita, que geralmente são aplicações que têm uma demanda maior por throughput. Então, a Red Hat utiliza também o OpenShift Data Foundation e a IBM tem a parte de Spectrum Scale para fazer as vias de container red. O Spectrum Scale também, mesma situação do Spectrum Virtualize, ele existe na forma de appliance e existe na forma de software defined. A gente, inclusive, pode rodar em cloud de terceiros, além da cloud da IBM. E quando a gente fala de objeto, a Red Hat utiliza o Ceph e a gente tem o nosso IBM Cloud Object Storage. E todas essas infraestruturas, elas têm que ter algum componente de hardware ali por trás, se isso for implementado dentro de casa. Então, a gente pode suportar o OpenShift Data Foundation usando o Flash System, por exemplo, que é a nossa storage bloco, a nossa família de storage bloco, que roda o Spectrum Virtualize, como coração dela. E para a parte de Container Red, a gente tem tanto o Flash System para cumprir a parte de bloco e file, quanto um appliance dedicado para file e um appliance dedicado para objeto. Então, vejam que os portfólios eles são altamente complementares. Inclusive, a gente teve agora, reforçando essa questão de parceria com a Red Hat, um projeto com um cliente bem grande, que o cliente utilizava parte da infraestrutura com o OpenShift Data Foundation e parte da infraestrutura com Scale. Isso tinha motivos específicos. Tá? A gente conseguia entregar para ele o melhor dos dois mundos, de acordo com o que cada ambiente, cada aplicação demandava. A gente não teve que fazer nenhum compromisso nesse caso. E a gente falou bastante também de segurança, e eu queria trazer só um ponto específico aqui em relação ao Spectrum Virtualize, que é uma feature que a gente anunciou recentemente para proteção de ransomware. Então, o que é o Safeguarded Copy? Que é essa feature que eu vou comentar com vocês. Ela é uma proteção contra a corrupção de cópias que seriam modificadas ou deletadas por erro, destruição ou má intenção de fato. Tá? Então, isso aqui é uma cópia imutável que fica dentro do próprio storage. Ele não é acessível por aplicações externas, hosts e por aí vai. Existe um administrador separado para gerenciar essas cópias. E os dados eles só são acionáveis depois que você faz a recuperação deles num pool separado. Tá? E com isso a gente tem alguns use cases, serve tanto para a parte de validação, quanto a parte de análise forense, quanto a parte de restauração propriamente dita. E como é que ele funciona? É como se eu fosse filmando o meu ambiente, conforme o tempo vai passando. Aqui eu estou mostrando cópias que são feitas a cada 3 horas, e de repente eu descubro que houve uma corrupção ali nesse boom. Agora, o que eu faço para recuperar? Eu vou ter que rebobinar o meu ambiente e identificar uma cópia limpa. Identificar uma cópia limpa dentro dessas várias cópias que eu fiz. Então, a primeira cópia aqui não foi exatamente nesse momento que eu consigo utilizar, porque meus dados ainda estão corrompidos. A partir do momento que eu achei uma cópia limpa, eu posso utilizar essa cópia como um antídoto e aplicar nesse meu ambiente. Então, eu literalmente rebobino, utilizando essa feature, meu ambiente com um estado consistente. E, por fim, qual que é a ideia de ser multi-cloud aqui, em storage? Né? É a gente garantir que o storage seja o mínimo múltiplo comum de todos os ambientes que a gente tem. Tanto de multi-nuvens, para fazer essa parte de intercloud, quanto com a conexão com o mundo on-premises para fazer a parte híbrida. E a grande sacada disso é que eu tenho o mesmo componente de software rodando
em todos esses ambientes. O Boris comentou muito bem, né? Eu acho que essa redefinição de storage não mais só como recursos de hardware, aquela caixa cheia de luzes piscantes, mas como funcionalidades de hardware, de software, que eventualmente podem trazer também um appliance para implementar aquela capacidade. Mas a grande sacada é literalmente essa, é você garantir mobilidade de dados e integração. Se você não consegue garantir e contornar o problema de mobilidade de dados, você nunca vai ser multi-cloud, né? Você implementar aplicações em A, B ou C é relativamente simples. Você leva o binário, sobe o binário e está lá. Agora, levar os dados, integrar os dados, é onde está o problema. Que é o famoso conceito que a gente cunhou uns anos atrás de gravidade de dados, né? Os dados, eles prendem você onde eles residem. E essa era o que eu tinha para trazer para vocês de forma bem rápida hoje, e eu passo de volta para o Clayton. Opa! Estão me ouvindo, Hugo? Estou vendo. Beleza. Obrigado, Hugo. Obrigado por trazer. Imagina. Eu acho que está bem claro do nível de abertura que tanto e compromisso de abertura e flexibilidade que tanto a Red Hat e a IBM tem, né? Você comentou muito bem aqui na linha de storage, né, da importância dos dados. E eu acho que a mensagem tanto do Boris quanto a tua, e tenho certeza que o Navarro vai comentar daqui a pouquinho, eu acho que a multi-cloud híbrida, ela tem tudo a ver com liberdade, né? De você poder rodar teus recursos de forma eficiente, de maneira muito rápida, onde é mais eficiente para o teu negócio. Seja on-premise, seja no nuvem A, B ou C, sem amarras, né? Isso é super importante. Então, obrigado por... Até complementando, tá? Esse é um outro tema que a gente trouxe, outro exemplo de um cliente nosso. É um cliente 100% cloud, nasceu num grande provedor, que acho que todo mundo conhece, e ele chegou numa dada situação que ele começou a ter dois medos. Um medo era ficar 100% na mão de um único fornecedor, e o outro medo era ele não conseguir utilizar alguns recursos que, por exemplo, a IBM Cloud oferecia, que são específicos, principalmente essa parte de machine learning. Então, quando a gente foi discutir esse projeto com ele, o grande desafio que ele tinha era, de fato, essa integração dos dados entre essas duas clouds, fazendo essa parte de intercloud. E o objetivo principal que vendeu o projeto foi literalmente isso. Ele conseguiu utilizar as fortalezas da Cloud A e as fortalezas da Cloud B de forma que a conveniência dite o que seria utilizado, não simplesmente uma limitação técnica. Eu nasci em A, vou ter que morrer em A. Então, é justamente isso que você comentou. É dessa liberdade. Muito bom. Obrigado, amigo. Valeu. Bom, agora eu vou passar para uma missão na próxima parte do nosso bate-papo é com Navarro. Navarro, de novo, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença. Tá? Eu que agradeço, amigo. Parceiro de tanto tempo, né, Navarro? Tantas tecnologias diferentes. Navarro vai comentar um pouquinho sobre a plataforma Power, a plataforma de hardware da IBM, e como que às vezes parece uma dicotomia, mas não é, né? Como que a gente posiciona uma plataforma Power, on-premise em nuvem, dita proprietária, né? Nesse mundo de multi-cloud híbrida, de possibilidade de tirar recursos de um lado e jogar para outro, né? De independente de nuvem, on-premise, local. Navarro, por favor. Muito obrigado, Clayton. Muito bom estar mais uma vez aqui no evento da Asset, poder encontrar seus clientes, gente nova agora também, e poder falar um pouquinho aqui sobre a nossa plataforma. Clayton me deu o desafio de, em 10 minutos, explicar para clientes novos por que Power e por que Power dentro desse mundo de multi-cloud, né? E vou tentar cumprir esse tempo, mas deixando sempre aberto para que, se vocês tiverem interesse, possam nos procurar e seguirmos adiante com um pouquinho mais de detalhes sobre os pontos que serão levantados. Bom, eu estou gerente de produto em systems, servidores dentro da IBM, né, tanto para Z, Linux One, quanto para Power. Mas o objetivo dessa apresentação é a gente focar hoje em Power e nas novidades que estão vindo para a plataforma dentro desse ambiente de multi-cloud, né? Para quem é novo na plataforma, por que Power? A grande vantagem da plataforma é justamente ela permitir redução de custos de propriedade e entregar a performance necessária, somente a performance necessária dentro das suas aplicações. Então, a gente conta com uma plataforma que traz uma performance por core superior à que x86 pode entregar.
São cores mais performáticos que permitem você fazer mais com menos recursos. Maior largura de banda de memória desse mercado. Uma virtualização premium por firmware de baixíssimo overhead, que permite que eu, por exemplo, em consolidação de banco de dados Oracle, licencie apenas os cores onde realmente esse banco de dados está rodando. Isso é reconhecido pela Oracle como um hard partition. Extremamente segura, virtualização sem nenhuma brecha até hoje levantada, enquanto que no principal concorrente, ou a virtualização mais popular, nós temos aí centenas de brechas publicadas pelo Common Vulnerability Exposure. Possibilidade de você fazer microparticionamento, ou seja, eu posso ter dentro de um servidor várias máquinas virtuais usando frações de processamento e não pinado num socket, não pinado num core inteiro. Eu tenho possibilidade de fazer movimentação a quente de grãos de processamento de memória, extremamente granular. Isso é uma grande vantagem, é inclusive certificado para o SAP HANA, nos coloca numa grande posição para ambientes de SAP HANA. Alocação dinâmica e movimentação de máquinas virtuais a quente de um servidor físico para outro. Recentemente eu tive um cliente que fez uma apresentação comigo, onde ele mostrou no seu ambiente HANA produção, ele movimentando a máquina virtual onde estava rodando Fiori de um servidor físico para outro, sem interrupção de serviços, sem degradação de performance. Não é à toa que nós hoje somos certificados pela SAP para a maior capacidade em SAP HANA, até 16 máquinas virtuais em produção consolidada no mesmo servidor, até 28 terabytes para a maior VM de SAP HANA. Isso é bem superior a que outra arquitetura oferece, e é em função dessa possibilidade de maior performance que a plataforma entrega. Tudo isso para o cliente, no final, significa redução de custos, né, Clayton? Agora, entrando aqui no modelo de adoção de nuvem, né? Durante um bom tempo, só se falava em nuvem, 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 se movendo aplicações para a nuvem pública. Posteriormente, se verificou que, na verdade, nem todas as aplicações estão prontas para isso. Tem várias aplicações que rodam e rodam bem dentro do ambiente local, que custariam demasiadamente para você fazer a transformação dessas aplicações num conceito de microserviços e levar para dentro de uma nuvem ou para dentro de várias nuvens. O fato é que se consolidou hoje o conceito de nuvem híbrida, onde nós podemos trabalhar dentro de uma nuvem privada, onde eu tenho maior controle, tenho extrema segurança e eu posso rodar ali aquelas aplicações que não estão preparadas ainda para trabalhar dentro do conceito de multi-cloud, e ao mesmo tempo ter aplicações dentro de nuvem pública, tudo isso com integração. E a palavra-chave para isso dentro da IBM foi essa junção com a Red Hat. Essa aquisição da Red Hat nos trouxe um portfólio de produtos para o nosso ambiente de servidores, de infraestrutura, de cloud e de software, que nos permite hoje nos posicionarmos muito bem dentro desse aspecto de podermos ter máquinas interagindo em mais de um ambiente, inclusive dentro de um ambiente multi-cloud, né? Quando a gente fala do conceito de multi-cloud, acho que a grande dúvida que vem é: nossa, como eu orquestro tudo isso, né? Cada cloud tem o seu orquestrador proprietário. E a resposta, o Boris colocou aqui, OpenShift, né? OpenShift ele é a solução número 1 aí, utilizada por empresas, né? Utilização enterprise. E ele é suportado em todos os nossos servidores e com essa possibilidade de você fazer essa orquestração híbrida, inclusive trabalhando com a cloud pública da IBM. Então, a nossa plataforma hoje, tanto Power quanto Linux One, elas podem ser utilizadas tanto dentro da sua casa, de um ambiente privado, como dentro de uma cloud pública IBM. Um outro ponto bastante importante aqui, quando se fala de cloud, é que
não entendam cloud como sendo um local. Na verdade, como o Boris explicou, cloud é todo aquele conceito de trazer agilidade no desenvolvimento através de trabalho com microserviços, agilidade na entrega de novos serviços rapidamente para o mercado, aquela flexibilidade que você tem de crescer e decrescer a sua infraestrutura de acordo com a demanda. E isso hoje pode ser obtido dentro da sua casa, dentro de uma nuvem privada, digamos assim, com a nossa plataforma. Dentro do conceito da IBM, nessa junção das suas plataformas com o Red Hat, veja que a gente pode ter aqui, de um lado, on-premises, máquinas virtuais através de um Power VM e um Power VC, rodando ali seu sistema operacional Unix, rodando seu IBM i, rodando Linux, com aquelas aplicações que ainda não estão prontas para trabalhar dentro de containers, para trabalhar dentro de conceitos de microserviços. Ao mesmo tempo, essa plataforma permite que você possa consolidar esse conceito de nova maneira de se programar, nova maneira de se entregar os serviços, que é o conceito de cloud. Então, através de OpenShift, nós podemos hoje containerizar também essas máquinas e entregar ali novas aplicações e obtendo os dados na origem, né? Eu posso interagir diretamente nas máquinas onde os dados estão armazenados e com isso eu ganho velocidade, eu ganho agilidade para uma série de coisas, inclusive para aplicações de inferência de inteligência artificial. Posso ter parte do meu ambiente dentro de uma cloud pública da IBM, ou até espelhado dentro de uma cloud pública IBM. Então, o desenho da arquitetura hoje, ele é extremamente flexível e pode atender qualquer necessidade das empresas nessa sua jornada de digitalização, nessa sua jornada de modernização de dados. Um conceito muito interessante que a gente está trazendo para a cloud privada é o conceito de pagamento por demanda de processamento ou capacidade dinâmica. Toda a nossa linha de servidores Power 9 hoje, com exceção das máquinas Linux LC, que não são fabricadas pela IBM, sim dentro do consórcio Open Power, todas as máquinas Power 9 elas podem trabalhar dentro desse conceito de capacidade dinâmica. E que vem a ser isso? Aqui embaixo, do lado direito, eu tenho como se comportam duas aplicações de SAP HANA, uma para produção, o HANA Produção, e a outra para BW. E veja que a gente tem uma constância ali de picos, né? E o que acontece? Muitas vezes o cliente acaba comprando uma máquina para suportar o seu maior momento de pico e também com uma reserva de segurança. Com isso, ele está gastando dinheiro numa plataforma em recursos de processamento, licenciamento de software, que ele ainda dificilmente vai usar. Então, o conceito aqui de capacidade dinâmica é justamente você entregar uma plataforma com um número de cores e nas máquinas high-end, além de core, também capacidade de memória, que vão além da necessidade atual do momento do cliente. Ele faz o licenciamento dessa capacidade, ou seja, o seu baseline, baseado naquilo que ele usa normalmente no seu dia a dia. E o que passar nesses momentos de pico, nesses momentos de utilização máxima, ele faz isso através de consumo de créditos pré-pagos. Então, ele faz uma aquisição de créditos, vai ter uma interface de gerenciamento que dá plena visão para ele de quem está consumindo, quando está consumindo e como está consumindo, e ele pode ali ir monitorando a necessidade da máquina em suprir aqueles picos. Poxa, deixou de ser pico, tem um crescimento constante. Aí sim ele pode licenciar um processador de forma definitiva. Esse pagamento de uso sazonal, como eu disse, é feito através de créditos e é pago como serviços de utilização de processamento. Ou seja, não é um CAPEX, é um OPEX, e com isso você consegue ter um maior balanceamento entre o seu investimento em CAPEX e OPEX dentro da plataforma. Isso, em média, pode reduzir até 35% no TCA. Um outro fato bastante interessante que a IBM tem aqui é o que ela chama de Power Enterprise Pools. E como funciona isso? Eu posso criar um conjunto de máquinas
que vão compartilhar os cores que eu realmente licenciei para uso, ou seja, o baseline de cada servidor. Nesse exemplo que eu tenho aqui do lado direito, na mediano, eu tenho 3 servidores com 20 cores instalados, ou seja, são servidores de entrada. Em cada um deles eu licenciei apenas 8 cores, ou seja, sistema operacional, virtualização, ferramentas que eu tenha licenciado ali estão por apenas 8 cores. Mas eu crio um pool, eu crio um conjunto de processamento compartilhado. Então esse conjunto vai enxergar o quê? Um total de 60 cores instalados, 24 licenciados. Vamos supor que essa máquina A ela comece a consumir mais processamento do que o baseline que ela obteve, né? Numa situação normal, eu vou consumir ali o quê? Créditos. Mas se nesse mesmo momento uma outra máquina do conjunto, desse pool, está consumindo um core a menos, eu tenho um balanceamento dentro do licenciamento total. Então, isso significa o quê? Que no conjunto eu estou dentro do meu licenciamento base de 24 e não tenho que pagar nenhum licenciamento adicional. Vamos supor que a máquina A vá até o topo, 20 cores instalados, e eu tenho a máquina B e a máquina C liberando mais 4 em cada um, ou seja, liberando 8. Então, dos 12 adicionais, 8 eu estou usando do licenciamento das outras máquinas, pago através de créditos apenas 4. E esses créditos são bilhetados por minuto de utilização, né? Ou seja, é algo bem granular que permite você realmente pagar pela utilização. Bom, o Boris falou bastante de OpenShift, como a gente pode trazer aqui o OpenShift para um gerenciamento de um ambiente de cloud open dentro das nossas plataformas. E quais são as vantagens para a Power para isso? Eu não vou me alongar aqui, porque eu já mostrei nos slides anteriores. Eu só quero chamar a atenção do seguinte: maior performance, capacidade de você fazer alocação e compartilhamento dinâmico de processadores, a extrema segurança da plataforma. Mas o principal, né, quando eu falo de OpenShift, uma capacidade de você consolidar até 3,2 vezes mais containers quando eu comparo com o x86, containers por core. Isso graças aos recursos que eu falei, de maior velocidade dos processadores, maior capacidade de processamento paralelo. Cada processador é visto pelo OpenShift com até 8 virtuais CPUs, enquanto no x86 são apenas 2, e a maior largura de banda de memória para você passar informação. Sendo conservador e utilizando a média aqui de 2 ao invés de 3,2, eu fiz um comparativo aqui com a Amazon, né? Vocês sabem que quando eu licencio cores em x86 numa nuvem, ele é licenciado, o OpenShift é licenciado por virtuais CPUs. Então, para 15 VMs com 12 virtuais CPUs, ou seja, 6 cores em cada uma delas, tem um licenciamento de OpenShift para 180 virtuais CPUs. Essa mesma carga, se eu considerar que cada core power faz 2 vezes mais, de novo, sendo bastante conservador o que o Core x86 traz, eu terei nas máquinas de entrada, máquinas de até 2 sockets, apenas 3 servidores de 16 cores para a mesma carga, as mesmas 15 aplicações, os mesmos 15 containers OpenShift. Isso me traz um licenciamento de 48 cores para o OpenShift. Se eu consolidar tudo num único servidor, vamos supor que eu tenha tudo isso em produção e eu quero consolidar num único servidor, pode ser o nosso modelo intermediário, o 950, com os mesmos 48 cores da totalidade das 3 máquinas de 16. Então, é uma redução palpável, por exemplo, de licenciamento de OpenShift. Não fique bravo, Boris, mas são vantagens que nós juntos, Red Hat e IBM, trazemos para os nossos clientes nessa consolidação de infraestrutura. Um outro ponto a se chamar atenção é a utilização real que você consegue obter nesses servidores, né? Em x86, é claro que você, muitas vezes, não ultrapassa 40% de utilização dos recursos que você tem de processamento. Em Power, IBM garante 65% nas máquinas de entrada, 70% nas máquinas mid-range.
Isso significa para o cliente redução de custos. Para quem quiser começar e fala, puxa, é muito difícil eu começar a montar uma cloud do zero, nós trouxemos um pacotinho aqui já pronto, e aqui inclui OpenShift, inclui Red Hat 8, inclui switches, inclui storage VS 5200, o modelo mais novo da nossa família, e inclui servidores Power, 3 servidores ou um servidor, dependendo do tamanho do que você quer iniciar, para explorar esse conceito de cloud híbrida, ou explorar esse conceito de OpenShift rodando em plataformas IBM. Lembrando, né, aqui também é possível ter servidores com alocação dinâmica e capacidade dinâmica de processamento. Bom, usando meus 10 minutos finais, Clayton, eu vou falar aqui sobre energia ativa do nosso Power 10. Vou ser bastante rápido, tá? Vou tentar fazer isso em 5 minutos. Queria chamar a atenção para vocês o seguinte, a gente está trazendo agora a nossa primeira linha de servidores baseado nos processadores Power 10, a última geração de processadores Power da IBM. A máquina 1080 estará disponível no Brasil a partir do final de novembro, a partir de dezembro. É o follow-on da nossa Enterprise 980, da 880, que alguns clientes que estão conosco aqui possuem. Ela tem o mesmo desenho modular das anteriores, 5U, 2Us, mas ela escala agora até 240 cores, né? Muito menor latência nessa conexão entre os nodes, entre esses 4 nodes, e o melhor, 409 gigabytes por segundo por socket, a largura de banda de memória que ela oferece, a velocidade de conexão de memória que ela oferece. Quando a gente fala de banco de dados em memory, quando a gente fala de aplicação intensiva de dados, isso faz uma grande diferença. É também a primeira arquitetura a trabalhar com o bus PCI 5 do mercado. Agora, as grandes vantagens dela aqui não estão somente no hardware, né? Na Power 10 vai ser possível você fazer criptografia de toda a memória, inclusive de um SAP HANA em memory, de forma transparente, sem usar os cores que são destinados às aplicações. É uma criptografia extremamente rápida para você criptografar, descriptografar, já que está atendendo aplicações críticas. Outra grande novidade é que ela possui alguns cores para você fazer inferência, né? Não é treinamento de aplicações de inteligência artificial, mas é uma vez treinadas você poder fazer a inferência dentro da mesma plataforma. E qual que é a vantagem disso? Está junto com os dados, é muito mais rápido, muito mais seguro. Para mostrar para vocês o impacto desse Power 10, eu quero mostrar esse chart aqui que mostra a evolução de lançamento de processadores de 2012 até agora, né? Veja que enquanto Intel a gente tem várias gerações, em Power a gente tem um número menor de geração nesse mesmo período, claro, para garantir uma menor obsolescência desses ambientes. Eu tenho clientes hoje trabalhando e trabalhando bem com servidores Power 8, servidores Power 7. O outro ponto muito interessante é que aqui a gente está mostrando performance por core. Então, enquanto na outra arquitetura se privilegia a cada geração aumentar o número de transistores, mas transformar isso em mais cores no processador, aqui a gente está trazendo uma maior capacidade de processamento por core. Isso significa o quê? Que uma licença de banco de dados Oracle ou de DB2, ou até de OpenShift que eu usava lá em 2012, hoje ela vai trabalhar 69% mais dentro da minha linha Power 9, dentro de Power. Enquanto que Intel, esse crescimento de capacidade por core é muito menor. Eles acabam trazendo mais cores, traz mais capacidade no socket, mas traz também maior investimento em licenciamento de software, né? A gente tem aqui uma eficiência de até 4 cores em 5 anos. Com a Power 10, com o advindo da Power 10, a gente deve ficar entre 80% e 90% acima daquela nossa geração de 2012, ou seja, ainda mais performance por core sendo entregue aos nossos clientes. A SAP divulgou no seu benchmark SAP SD público, o site está aqui, e ela publica para todas as plataformas. Ela publicou recentemente os primeiros dados baseados na nossa Power 10.
E veja que a gente já partiu de um recorde mundial, conseguindo aí para servidores de 8 sockets com um número muito menor de cores do que a concorrência, ter muito mais do que 2 vezes a performance. E mesmo em relação à minha Power 9 e à minha Power 8, né? Então, entregando, mais uma vez, uma possibilidade para o cliente trabalhar com servidores menores para fazer a mesma coisa. Se eu trabalho com servidores menores, eu tenho que possibilidade? Escalabilidade para crescer. Eu consumo menos energia, consumo menos espaço físico, consumo menos esforço para gerenciamento desse ambiente. Em breve, Boris, a gente vai ter aqui também a informação sobre OpenShift rodando dentro da plataforma Power 10, que também, com certeza, vai ser um dado bastante interessante para os nossos clientes. Um comparativo rápido, por último, aqui, Clayton e amigos, comparando a própria Power 10, que está sendo lançada agora, baseada em sockets de 10 cores, 12 cores e 15 cores, versus as minhas gerações anteriores, Power 9 e Power 8. Vejam que hoje a minha menor máquina a minha máquina com 2 nodes, na verdade, de 15 cores, ela entrega mais performance do que a minha maior 880, que era a minha máquina de 8, 5 anos atrás, né? E com a Power 10, nós vamos poder ter uma escalabilidade muito maior para a consolidação de ambientes de inteligência artificial, ERP de missão crítica, aplicações baseadas em OpenShift, criptografia dos dados em memória, criptografia dos dados em geral dentro da plataforma. Um ponto importante que eu esqueci de citar é o Ansible, que o nosso amigo Boris também falou. O Ansible faz parte dessa jornada de modernização da plataforma como um automatizador de uma série de funções para IX, para Power VM, para VIO, para IBM I, e para o próprio Linux rodando na plataforma. A IBM já publicou muita coisa pronta dentro de GitHub, então quem tiver necessidade, quem usar esses ambientes e quiser mais detalhes, procurem ao Clayton, procurem a mim, por favor, vai ser um prazer conversar com vocês. Clayton, é isso. Passei um pouquinho, meu amigo, me desculpe, mas era para passar um recadinho bom. Obrigado. E queria botar 2 pontos aqui, na hora que a gente tem conversado bastante com nossos clientes, né? Dando esses exemplos de cloud híbrida, tem dois grandes clientes de OpenShift aqui na nossa região que estão avaliando migrar seu cluster OpenShift de Intel para a plataforma Power, as aplicações rodando nativamente, né, em Intel para a plataforma Power, por conta dessa redução de custo e maior otimização do processamento versus custo de propriedade e tudo mais. Isso está acontecendo. E o segundo exemplo que eu queria comentar é da conversa que a gente teve com um grande varejista americano, e aí ele comentou sobre a experiência dele de rodar suas aplicações dentro de casa com OpenShift em plataforma Power, por custo de propriedade, mas publicar na medida da necessidade de escalabilidade para a nuvem da AWS. Né? No momento de necessidade de escalabilidade, ele sai da plataforma Power, OpenShift com Power, publica na AWS com OpenShift com Intel, mas leva a mesma aplicação e é publicada lá, porque os pacotes conversam entre si, como o Boris comentou, né? Eles são montados à medida da necessidade ali, mas o desenvolvimento é o mesmo. E quando passa o período crítico onde ele precisa de extrema escalabilidade, ele traz de volta dentro de casa para controlar custo. Então, isso é algo muito interessante da plataforma. A gente tem exemplos, né, Naval, havendo necessidade de conversa com os clientes, a gente pode levar eles. E eu tenho até um outro exemplo recente, que são varejistas do Brasil, né, que em Black Fridays fazem aquela ativação de cores processadores de forma temporária. Um deles, inclusive, através de consumo de créditos. Então, eles se preparam antecipadamente para esses Black Fridays e entrega a performance necessária. Fez um depoimento para nós no evento ainda essa semana. Foi bem interessante. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está aberto a questionamentos, tá? Fiquem à vontade, quem está participando do evento. Mas eu trouxe algumas questões nas conversas que a gente tem tido com os clientes, essa questão de cloud híbrida, multi-cloud híbrida, conceitos, preocupações, que eu gostaria de compartilhar com vocês, Boris, Hugo e Navarro, e aí vocês fiquem à vontade para fazer, dar a visão de vocês. O primeiro deles, ele fala sobre
sobre soluções proprietárias, né? Muito se fala em ficar preso a uma plataforma de nuvem quando se utiliza serviços específicos, por exemplo, AWS ou Azure. Como isso é, de certa forma, proprietário e dificulta a migração de aplicação entre outras nuvens? Uma arquitetura baseada em OpenShift resolveria essa questão. Mas, ainda assim, eles entendem, né, essa discussão ainda é uma solução proprietária, porque, enfim, a gente está falando de uma tecnologia. Qual a tua visão, Boris? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, a visão da Red Hat para esse tipo de preocupação que alguns clientes têm. Nós não estamos te ouvindo, acho que o microfone do Boris. Tinham colocado em mute. Não, excelente ponto, Clayton. Inclusive, até vou pegar o gancho lá, você falou que tem um cliente em migração. Eu acho que esse é um ponto importante até colocar. Essa migração pode ser feita em fases até, porque é possível conviver, né, a arquitetura Power mais robusta, mais escalável, né, com o x64, né, até ele migrar tudo para essa plataforma, né, com a ideia de estar economizando a energia elétrica, enfim, espaço e todo esse ponto, né? Eu acho que o que você comentou é exatamente isso. A ideia de você estar utilizando multi-cloud é importante você ter uma camada de abstração segura, né? E o OpenShift entra exatamente nesse ponto. Permite você utilizar todas as funções das nuvens sem você ficar preso a ela. E eu até complementando, eu considero as nuvens com dois tipos de serviço. Um serviço de infraestrutura propriamente dito e um serviço de SaaS, né? E a ideia é a gente estar convivendo isso, não ficar preso a essa infraestrutura, aí de novo, tendo uma plataforma de container que abstrai essas peculiaridades de cada uma delas e consumir o SaaS conforme a necessidade, conforme a utilização. Cada vez mais a gente vê esse uso heterogêneo das nuvens, né? Você utilizar as nuvens full power, né? Você conseguindo abstrair a estrutura deles, mas consumindo o SaaS de todas as outras nuvens conforme a sua necessidade, tá? Eu acho que essa é a liberdade que todo mundo está procurando e a possibilidade de utilizar esse ponto. Passo até para o Navarro e o Hugo para complementar. Eu gostaria até de contribuir aqui dizendo que existe uma diferença entre ser proprietário e ser fechado, né, Clayton? E muita gente confunde isso, né? Você ser fechado é aquilo que toda essa modernização está indo contra. No entanto, você ser proprietário é bom em muitos sentidos. Você tem alguém com bom porte para se responsabilizar pelo produto, que você pode contactar, que você tem confiança naquilo que ele está desenvolvendo, entregando para o mercado. Mas ele entrega esses produtos abertos, de forma que você possa ter tudo isso que a gente falou aqui sobre orquestração, sobre possibilidade de usar em vários ambientes, né? Acho que essa diferença tem que ficar claro, proprietário versus aberto e fechado. Gente, se eu botar meus 2 centavos também, a gente sempre utiliza padrões abertos de mercado. A gente sempre contribui com o mercado, devolve para o mercado, de forma que o cliente não fique preso no futuro. Ele pode pegar aquilo, partir para uma outra solução que, se basear nos mesmos padrões, ele vai estar tranquilo, vai estar seguro. Bom. Deixa eu até complementar, né? O Navarro tinha comentado do Open Power. Eu acho legal até comentar isso. O Open Power é uma fundação, né, que fomenta a tecnologia Open Power, que contribui e permite, né, outras empresas estarem trabalhando, utilizando essa infraestrutura. A própria Red Hat já faz parte do Open Power há 5 anos, está bem antes da aquisição, etc. Então, a gente já vislumbrava essa abertura da arquitetura Power, de novo, os diferenciais dele, e fazemos parte ativamente, né, como comentei, já há quase 5 anos aí, dentro dessa fundação. Até mais, se alguém quiser conhecer mais sobre o Open Power, dia 28 de outubro até vai ter um summit virtual, né, ainda estamos na pandemia, vai ser nos Estados Unidos, mas todo mundo pode participar. Boa, Boris. Bom. Sem dúvida é algo que tem trazido muita inovação para a plataforma e não apenas para a IBM, né? Hoje são mais de 48 fornecedores de hardware baseados nesse chip processador ou variantes desse processador. Muito bom. Um ponto que eu acho que o Hugo comentou muito disso, muito boa a tua apresentação, Hugo, no sentido que comentou sobre a questão dos dados, essa preocupação e da convivência entre, enfim, o Boris também comentou, sobre aplicações tradicionais e essas aplicações novas envolvidas já no conceito de microserviços, que são, enfim, é muito claro a possibilidade de migração ou usar os conceitos de nuvem para essa questão. Como que vocês enxergam, tá, a coexistência
da infraestrutura tradicional, que utiliza virtualização e software proprietários, por exemplo, Oracle e SAP, dentro de uma estratégia de multi-cloud. Nesse sentido, a estratégia de manter a estrutura tradicional on-premises e os novos workloads em nuvem é uma boa estratégia? Ou vocês entendem que é interessante, ou os clientes têm vantagens, de migrar como as-is para a nuvem, né? Usando o conceito de infraestrutura como serviço e fazer essa migração? Você entende que isso é o caminho natural ou que isso é apenas uma opção para esses cenários de convivência entre aplicações tradicionais e ambientes de containers, virtualização e containers? O que vocês acham disso? Clayton, eu vou fazer aquela resposta que ninguém gosta. Depende, né? Tudo depende, né? Depende do tipo da carga, depende do tipo de latência que você precisa, né? Lembrando que você coloca numa nuvem pública, dependendo de onde ela está, ela pode aumentar a latência ou não. Então, realmente, normalmente, o pessoal faz uma análise, né? Mas a tendência é essa, né? A gente nunca elimina o legado. O legado está lá, está estável, está funcionando, vamos mexer. O que é importante é você fazer a integração. E aí sim entra os softwares de mensageria, de bus, para você conseguir pegar e conviver todo mundo de uma forma mais tranquila, né? Comunicação via APIs, como já comentei, e, de novo, ferramentas que você consegue estar gerenciando tudo com uma coisa só, seja ferramentas de segurança ou de governança. Então, não tem uma regra apenas, a tendência é ir para a nuvem, claramente, né? Até é uma tendência tal, convivendo esses dois ambientes integrados, tá? Mas na nuvem, se você utilizar uma aplicação já nativa para a cloud, você vai conseguir utilizar melhor a nuvem e também reduzir os custos, né? Lembrando que uma máquina virtual, como comentei até na minha apresentação, ela tem uma utilização maior de CPU e memória que poderia onerar a utilização em nuvem. Então, containers em nuvem é mais compatível, faz mais sentido, mas não existe uma regra única. Pode-se utilizar, inclusive, o legado e o tradicional na nuvem também. Contribuindo um pouquinho aqui, Clayton, você viu naquele chart que eu mostrei, se não me engano foi o segundo chart, da visão da IBM para essa infraestrutura híbrida hoje, né? E ali a gente mostra claramente a possibilidade de convivência desses dois ambientes. Você não vai jogar fora tudo que você tem ou gastar uma fortuna para fazer uma migração. Existem coisas que você vai comprar que ainda são aplicações desenvolvidas de forma monolítica que rodam muito bem da maneira que sempre rodou. Então, os dois mundos tendem a conviver. Essa é uma das vantagens dessa infraestrutura que IBM e Red Hat estão entregando, né? Toda essa sinergia, essa possibilidade de você fazer uma consolidação única nos nossos servidores, nosso storage, usando os produtos da Red Hat aí para complementação, a própria conexão com a nuvem pública da IBM, podendo fazer uso de todos os aplicativos de Watson, né? E dar escolha para o cliente, olha, se eu quero trazer o meu backup hoje, mesmo para uma aplicação monolítica, e jogar na nuvem, ao mesmo tempo estar com isso conectados a serviços de Watson, a serviços de containers baseado em OpenShift, ele tem essa escolha hoje de forma muito fácil. Então a resposta do Boris é perfeita, né? Depende de caso a caso, qual a vantagem que o cliente vai ter numa situação ou na outra, né? Acho que hoje, qualquer escolha que você vai fazer, por exemplo, eu quero comprar uma infraestrutura para essa HANA, você vai analisar todas as possibilidades que tem, né? On-premises e em cloud vai tomar a melhor decisão para a sua empresa, né? E não seguir um modelo único de mercado. Perfeito, perfeito. Hugo? O microfone. Tu não tem poder para habilitar teu microfone, Hugo? Eu fui calado aqui. Mas Isso. eu ia complementar também, a gente tem trabalhado com alguns clientes que esbarram nessa situação, né? Invocando aquela piada de 150 anos, Deus só criou o mundo em 7 dias porque não tinha legado. Muitos clientes estão abordando uma estratégia de inovar nas periferias do sistema. O core continua usando o sistema legado que eles utilizam desde sempre, e com essas tecnologias novas de container, eles vão inovando em sistemas novos de engajamento, por exemplo. O sistema de registro mantém o jeito que sempre foi feito, eles vão conseguindo aplicar novas funcionalidades, novos recursos, usando containers, microserviços e por aí vai. Inovação nas bordas, né, que o pessoal também chama. Perfeito. Eu acho que, enfim, sempre depende, sempre avaliado, e acho que é um ponto importante, o Navarro comentou, a gente tem principalmente a plataforma Power, mas o storage tradicional também, é sempre uma questão muito ligada à IBM, ou talvez a mensagem que os clientes têm, fica muito claro nas soluções, tem soluções on-premise. Hoje o nosso discurso mudou, né? A abordagem que a gente faz com o cliente, quando o cliente vem falar com a gente sobre SAP HANA, agora como super tradicional, hoje a gente posiciona IBM Cloud, a gente posiciona
soluções on-premises e tenta falar com o cliente e mostrar com ele onde faz sentido, né? E para storage é a mesma coisa, né, Hugo? Acho que a gente deixou de ter um discurso, ou aquele discurso tradicional on-premise, acho que a IBM também conseguiu se transformar para ter uma discussão muito mais ampla e aberta. E acho que tu deu um exemplo bom ali do cliente que procurou a IBM para conversar a respeito, e ao invés de pensar, traga tudo para dentro de casa, porque on-premise vai rodar melhor, tem latência menor, não. Se fizer uma solução com Spectrum Scale, bom, fez sentido para o negócio do cliente. Né? Então, a IBM pode participar dessa discussão e não apenas uma discussão apenas de TCO on-premises versus TCO em nuvem, sim, modelo de negócio. O Boris colocou muito bem, é uma mudança muito forte, né, de cultura, essa cultura do software defined. Você só consegue ser multi-cloud se você for software defined. Você só consegue ser software defined se você for software defined storage. Então, é uma mudança bastante grande de paradigma. Perfeito. Por fim, um outro item que a gente é muito assustado com os clientes quando a gente começa a conversar ou a gente começa a falar sobre esses conceitos é a questão de, legal, como que IBM e Red Hat podem me ajudar a dar esses passos, a analisar essa tendência, dependendo de onde eu estiver nessa jornada, né, onde que a IBM e a Red Hat pode se colocar. Eu sei que a IBM e a Red Hat têm serviços e ofertas, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito desse tipo de abordagem, né? Não só a abordagem da tecnologia em si, mas uma abordagem de consultoria para ajudar os clientes a dar esses passos quando eles quiserem dar. Bem colocado, Clayton, né? Então, obviamente, além dos softwares, né, da tecnologia em si, que somos fornecedores, né, tem exatamente esse ponto para auxiliar. A gente trabalha muito em parceria com os clientes, tá? Comentei lá o caso da Via Varejo, né, do Open Innovation Lab. Esse é um caminho bastante natural. É a gente trabalhar em conjunto, né, profissionais da Red Hat junto com os profissionais do próprio cliente numa residência para você pegar e trazer essa cultura DevSecOps, fazer experimentação de como é que uma empresa open source trabalha de uma forma colaborativa, né? Então, eu colocaria em 2 pontos. Trabalhar em conjunto com os clientes nesse tipo de abordagem, né, para você trazer a cultura open source, trazer a cultura DevOps junto com o cliente e, obviamente, também ajudar na parte mais tática, né? Efetivamente fazendo uma análise do ambiente, o que faz mais sentido você migrar para a nuvem, como vamos fazer a integração e ajudar efetivamente na implementação de uma cloud híbrida. Então, tem os 2 pontos, a parte de cultura e a parte de infraestrutura propriamente dita. Hugo, quer complementar? Como IBM, nós temos várias ofertas de infraestrutura voltadas para quem quer iniciar, seja em cloud, seja on-premise. Igualmente, nós temos equipes técnicas que se conectam às equipes da Red Hat e podem fazer esse serviço de consultoria não apenas do ponto de vista de aplicações, mas do ponto de vista da solução como um todo. E temos o time de IT Economics que ajudam os nossos clientes a fazer análise comparativa com outras soluções para também tomar a melhor decisão econômica, né, Clayton? Muitas vezes o desenho de tecnologia pode ser fantástico, mas inviável economicamente. Então, são coisas que caminham junto e a gente consegue prover esse tipo de estruturação de estudo. Perfeito. Até complementando, se me permite, Clayton, um último ponto, né? O OpenShift ele não é só vendido como software on-premise, tá? Inclusive tem nuvens públicas que vendem o OpenShift as a service, tá? A própria IBM, né, tem o ROX, que é o Red Hat OpenShift como um serviço. E a gente vê isso também na Azure, a gente vê isso também na AWS. Ou seja, temos as nuvens públicas também fornecendo o OpenShift exatamente porque ele é posicionado como a plataforma de container empresarial mais madura. Então, efetivamente, você consegue estar convivendo tanto a tua subscrição utilizando na nuvem pública como on-premise ou como serviço dentro dessas nuvens públicas. Então, como o Hugo estava comentando, está todo mundo mudando para outro tipo de abordagem, né? E dá a flexibilidade para o cliente. Acho que esse é o ponto fundamental, né? E, Boris, isso me lembrou um ponto extremamente importante, aquele chart onde eu comparei a AWS versus Power. Na verdade, o licenciamento ali que é feito por Virtual CPU é com o cliente levando as suas próprias licenças e não essa licença as a service que alguns provedores oferecem, tá? Perfeito. E também tem essa opção, né? Como a gente vê, as opções estão bastante variadas, Sim. né? Dá um leque bem grande. Bom, e para mim fica claro, acho que tudo que a gente conversou aqui foi sobre abertura, flexibilidade e liberdade, né? Então, acho que
cada cliente, cada jornada, cada decisão, ela é inerente ao seu negócio, é inerente à sua necessidade, né? Então, nós, como provedores de tecnologia e serviços, e a Asset aqui também quer se colocar como parte desse ecossistema, né? Eu acho que hoje, inclusive, aquele gráfico que tu colocou, Boris, da aplicação monolítica e o ecossistema que se transformou, eu acho que tem isso muito a ver com a parte de e os nossos parceiros, né, IBM e Red Hat, se colocam como parte desse ecossistema. Então, eu quero colocar à disposição aqui dos nossos clientes que estão participando, a Asset como talvez ajudar dentro da jornada no momento que esses clientes tiverem, agregar as forças da IBM e da Red Hat. Então, enfim, agradeço a vocês, Navarro, Hugo, Boris, por compartilharem experiências, por compartilharem conhecimento, né? E tenho certeza que vocês estão dispostos a conversar com os clientes na medida da necessidade deles, como sempre tiveram. Então, agradeço muito a vocês. Agradeço aos clientes que estão com a gente até agora. A gente passou um pouquinho do tempo, mas no sentido, acho que foi importante que a gente pudesse compartilhar as informações. Então, por favor, se quiserem se despedir, deixar contatos, fique à vontade. Pessoal, então, Clayton, Clayton, obrigado demais pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado pelo tempo de todos os clientes. Estamos aqui à disposição. De novo, um grande prazer ter participado aí desse evento. Obrigado, Boris. Seguindo a linha dos mais velhos, né, Clayton? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos que tiveram paciência de nos ouvir. E quem tiver interesse em mais informações, pode entrar em contato comigo através do próprio Clayton, através da IBM ou próprio LinkedIn, Antônio-Navarro-IBM. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. Perfeito. Bom, eu faço das palavras dos meus colegas as minhas, e eu deixo o material com você, né, Clayton, para você poder compartilhar com o pessoal. Lá tem meus contatos também, tem o resto do foil. Tá bom? A gente vai compartilhar os contatos, compartilhar a apresentação e ficamos à inteira disposição dos clientes, amigos ali. Obrigado novamente a todos. Que tenham uma excelente semana, um excelente dia. Bons negócios para todos nós. Obrigado, Clayton. Obrigado, pessoal. Bom, Até logo. Tchau, tchau. Um abraço.